Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nicola, boa noite, tudo bem? A troca entre São Paulo e Botafogo já era mesmo? Sabe quais jogadores o São Paulo tentou oferecer para o Atlético Mineiro para receber o Scarpa em troca? São duas questões diferentes, né? A primeira sobre São Paulo e Botafogo, essa troca já era. São Paulo e o Botafogo tinham interesse em fazer a troca, mas nunca existiu consenso com os atletas. O Botafogo, por exemplo, queria o Ferrarese, o Pablo Maia e o Rodriguinho. São Paulo queria o Vitinho, o Marlon Freitas e o Savarino. No final das contas, nenhuma coisa nem outra. Sobre o Galo, São Paulo tem a intenção de contratar o Scarpa. O grande ponto envolvendo o Gustavo Scarpa diz respeito às condições. São Paulo procurou o Scarpa e o Scarpa sugeriu, converse com o pessoal do Galo. Se o pessoal do Galo aprovar, a gente tenta avançar. Primeira oferta feita pelo São Paulo foi de empréstimo com obrigação de comprar o mesmo modelo adotado na proposta feita ao Alan do Flamengo. O Galo disse que não há nenhuma menor possibilidade de empréstimo. Depois, a proposta do São Paulo foi na tentativa de uma troca. Mas os clubes nem chegaram a falar sobre jogadores porque a vontade do Atlético em relação ao Scarpa é negociar em definitivo, tá? Operação que geraria na casa dos 4 milhões de dólares, 4 milhões de euros. Tá? Era mais ou menos em cima desse valor que o Atlético gostaria de negociar o Scarpa. Vocês sabem, São Paulo hoje não tem condição financeira de fazer investimentos desse tamanho. Meu like número 1, ótima noite. E essa história de 4 milhões da venda para ser repartido no São Paulo? Luiz Fernando está se referindo a um episódio que envolve uma denúncia feita pelo Paulo Pontes, jornalista que cobre o São Paulo, e durante uma live com vários outros setoristas do São Paulo, ele contou que recebeu a informação de que o Ministério Público já apura a possibilidade de dirigentes do São Paulo terem ficado com 4 milhões de reais na transferência do Lucas Ferreira. Ele até cita o Douglas Schwartzman, tá? E não viu São Paulo se posicionando ou se pronunciando de forma oficial. O Fábio Duarte, like número 3, alguma novidade no tricolor paulista? Fabião, vamos lá. O São Paulo segue aguardando por uma resposta do Flamengo, mas começa a haver um pouco mais de otimismo em relação à possibilidade da contratação do Alan. A proposta, repito, de empréstimo até o fim da temporada, com obrigação de compra caso metas sejam batidas. Beleza? Leonardo Limeira da Silva, Rian Francisco e André Silva voltam quando? Rodriguinho no Bragantino. Leonardo, ontem eu estava conversando com o Rui Costa e perguntei aí, dos 3 centroavantes, como é que anda a situação física deles? E a única coisa que o Rui quis responder é de que o Caleri já está à disposição para voltar a jogar. Em relação a Rian Francisco e André Silva, é algo que o São Paulo vai divulgar com um pouquinho mais de tempo. Não sei se eles querem ter mais certeza, enfim, mas a confirmação é de que o Caleri já está liberado e pronto para jogar, tá? O Luba completa. Nicola, o São Paulo busca um ponta de velocidade que atua pelo lado. Gianluca Prestiani, do Benfica, procede o interesse? Luba, posso até mandar a mensagem pro Rui, ou pro presidente, ou para qualquer um, mas só a título de esclarecimento. O São Paulo tem enorme dificuldade financeira. O São Paulo, por exemplo, hoje, não consegue avançar em contratações básicas. O Lucas Ramon é um problema. O São Paulo tem um acordo com o Lucas Ramon, mas o Mirassol pede 2 milhões de reais e o São Paulo não quer pagar 2 milhões de reais. O Prestiani, que eu tenho assistido aos jogos do Benfica, tem 19 anos de idade. Jogador avaliado em 12 milhões de euros, tá? Havia sido contratado pelo Benfica do Vélez Sarsfield por 9 milhões de euros. Não adianta nem a gente queimar cartucho perguntando para dirigente do São Paulo sobre ele, porque não tem a menor chance de ser contratado. Aí você fala, mas Nicola, ele tem jogado, ele tem sido útil, como é que tem sido a participação dele? Estou até abrindo aqui a participação em jogos, tá? Temporada de 21 jogos, pelo Benfica, né? 20 jogos, 2 gols e 1 assistência. É titular absoluto em praticamente todas as partidas, tá? Foi titular contra o Estoril, foi reserva contra o Braga, foi titular contra o Famalicão, foi titular contra o Farense, enfim, tem jogado com enorme frequência, nenhuma chance desse negócio acontecer, vai continuar no Benfica, e se for para sair, certamente não será para o São Paulo.
tem resposta importante, tá? Tô mandando mensagem, tentando conversar com dirigentes, e aqui o que eu... Luciano poderia ser trocado pelo Scarpa, confere? Nunca, foi a resposta de um dirigente do São Paulo. Mas o Galo chegou a pedir o Luciano. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos fazendo essa pergunta. Narik Music, bomba! Vem da Argentina a informação de que o São Paulo entrou na briga com Boca por Dybala para a camisa 10. Pedido do Crespo. Pode assinar um pré-contrato. Sabe de algo? O Narik, o Dybala tem contrato com a Roma até junho, tá? Sei disso porque uma pessoa ligada ao Flamengo me assegurou que há alguns jogadores do Fla fazendo uma baita campanha para que o Dybala seja contratado. Entre eles, Alexandro e Danilo. Ambos jogaram com o Dybala na Juventus, são muito próximos do atacante argentino, que adora o Rio de Janeiro, adora o Brasil. As esposas também são amigas, e eles fazem baita de um lobby para que o Dybala seja reforço do Flamengo na metade do ano. Não havia ouvido nada sobre São Paulo e Dybala. Vale a lembrança da dificuldade financeira do São Paulo, tá? Vamos pegar os nomes que o São Paulo contratou até aqui. Coronel, jogador que veio de graça do futebol dos Estados Unidos. Estava no New York City, indo para o Orlando City. O Danielzinho, jogador que saiu de graça do Mirassol. Tinha proposta para continuar no Mirassol e para ir para o Corinthians. E Lucas Ramon, lateral direito também, que estava no Mirassol. O Dybala ganha hoje 3, 4 milhões de reais. Não é um jogador que cabe no bolso do São Paulo, tá? Sendo bem sincero e honesto. Seria muito mais vantajoso dizer, poxa, o Dybala no São Paulo e tal, mas não cabe, não cabe. Hoje, na realidade financeira, não cabe. John Solis no São Paulo, vamos descobrir. Vamos descobrir aqui, ó. Salve, Nicola! O cara que jogava aquele troço que não é futebol, mas parece o tal do Oscar, foi só prejuízo para o São Paulo do começo ao fim. E agora quer negociar a rescisão para aposentar. Tem caroço nesse anguá. É que assim, o São Paulo atrasou pagamentos para ele, tá? O São Paulo não conseguiu pagar os direitos de imagem em dia e também as luvas. Nicola, mas não era parte do salário dele pago pela Superbet? Superbet tinha a obrigação de 800 mil, São Paulo 1,5 milhão. Só que a Superbet pagava para o São Paulo repassar a grana do Oscar. E o São Paulo, por conta de toda a dificuldade financeira, não fez alguns desses repasses, tá? A pergunta do Denis Teixeira. Nicola, o São Paulo atrás de um meia e sem grana para investir. Existe, ou pelo menos foi ventilada a possibilidade de Lucas Lima, que estava no esporte? Não, nunca ouvi falar nesse nome. Dos meias, dos camisas 10, que o São Paulo já conversou, um que é público e notório é o Scarpa, mas há essa dificuldade financeira. Chegaram a perguntar sobre um outro nome, quer ver, ó? O Edson Pinheiro foi até quem perguntou, quer ver, ó? Ele quis saber se Palácios, tá? Mandei sobre Palácios e a resposta foi de que esse cara não faz parte dos planos do São Paulo, não. Nicola, qual time da primeira divisão tem interesse no Rodriguinho do São Paulo? Renato Salles é quem pergunta. O Botafogo tinha um interesse real, a negociação não avançou, e agora especula-se que o Red Bull Bragantino também tem interesse. A minha fonte no Braga ainda não respondeu, tá? O Rafael Veiga é mais velho que o Pablo Maia, né? Mas tem uma carreira maior do que a do Pablo Maia. Se eu sou o São Paulo, eu faço a troca. Se eu sou o Palmeiras, eu acho que eu não faço. Acho que o único problema para o São Paulo nessa troca é o salário do Rafael Veiga, perto de 1,5 milhão de reais por mês, né? Nicola, o que é intensidade para você? Depende. No futebol, intensidade é disposição, é estar em todas as partes do campo, é muita dinâmica, enfim. Thiago Carvalho, Heitor Ferreira, o Severino Costa, mais uma pergunta sobre John Solis no São Paulo. Já mandei mensagem aqui para o dirigente do São Paulo. John Solis, a pergunta tinha sido do Gustavo R10. Resposta completamente descartada. Não sei quem publicou. Deixa eu até ver se alguém publicou. Solis, São Paulo. Deixa eu ver quem é que está dando essa notícia. O São Paulo é um dos clubes interessados no meia John Solis do Girona. O Bahia também está interessado. John Solis tem 21 anos e é colombiano. A informação havia sido publicada por Pipe Sierra, que é um jornalista colombiano, tá? De 176 mil seguidores. O São Paulo descarta por completo. O São Paulo assegura que não tem interesse na contratação do volante do Girona.
Bom é que as especulações surgem e a gente consegue resolver algumas delas dentro da própria live. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.